Ariake é um cara sem nenhum talento especial. Um dia, é chutado pra fora do grupo de heróis. Mesmo depois de ser expulso, ele não parece ligar muito, o que deixa um dos membros do grupo, Harunoa Vivia, completamente puto. Vivia quer que ele entenda a situação em que tá metido. Mas Ariake, na verdade, sente um alívio danado e até agradece a Vivia por livrá-lo da responsabilidade de cuidar desses buchas. Vivia é o herói de verdade, escolhido pela espada sagrada Rangoras, e tem força suficiente para derrotar o Lorde Demônio sozinho. Os outros membros do grupo apoiam Vivia e acham que Ariake tá sendo grosso por agir como se nada tivesse acontecido. A outra integrante joga na cara dele que a única razão para ele estar no grupo era porque vieram da mesma vila. Ela diz que ele não serve nem para carregar o lixo deles. Dileia tem a habilidade do punho abençoado e consegue turbinar o corpo para investir contra inimigos. Elga é conhecida como o escudo do reino, com uma força absurda e a habilidade de defesa gigante. Palala tem poderes mágicos que dizem ser até mais fortes que os do Lorde Demônio, e ela é dona da habilidade de Mago As. Aí tem a Alicia, uma santa lendária que domina magias de cura e até feitiços de ressurreição. Ela também fica do lado de Vivia, e com o apoio de Alicia, Vivia tem o time todo na palma da mão. Ariake pensa que nenhum cara ia querer uma santa exigindo que ele fosse chutado pra fora. Ao ouvir isso, Alicia vira o rosto, e ele sente o ódio emanando dela. Ele fica confuso, sem entender por que ela o odeia tanto, já que passaram tanto tempo juntos. Antes ela vivia atrás dele, toda tímida, mas agora tá completamente diferente. Todos eles cresceram juntos na Vila Ronde, e essa amizade foi o que formou o grupo em primeiro lugar. Mesmo com tudo isso, Ariake ainda não entende por que tá sendo expulso. Então ele pergunta direto. Vivia grita que ele é inútil. Ele não tem poderes de defesa ou ataque, só magias de suporte para exploração e antídotos que qualquer um pode usar. Ele diz que os instintos ruins de Ariake só causam problemas e que ele é um peso morto. Ariake sabe que não tem habilidades poderosas, mas quando tá prestes a dizer algo para alertá-los, Alicia o interrompe. Ela manda ele ir embora, dizendo que ele não serve pro grupo. A pressão que ela emite é tão forte que ele não consegue retrucar. Então, ele dá as costas e começa sua jornada sozinho. Eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. Na verdade, esqueça o parque. Ariake lembra por que entrou no grupo em primeiro lugar. Ele teve um sonho onde um deus pediu para ele ser o apoio do grupo até o momento certo chegar. Agora, ele planeja ir para uma cidade chamada Ali, o que vai levar um mês para chegar. Ele atravessa florestas, mas seus pensamentos voltam para os antigos companheiros. Eles sempre dependiam dele para organizar o inventário e cuidar dos preparativos, coisas que eles não eram bons. Ao chegar na borda da floresta, a luz do sol o atinge. Ele estica a mão para o sol, tentando parar de pensar neles, e sente um certo alívio, viajando por conta própria. Ariake lembra do sonho onde o deus apareceu e pediu para ele ajudar Vivia e os outros, senão eles morreriam jovens. Ele aproveitou a bondade de Ariake. O deus deu a ele a habilidade de suporte, o que irrita Ariake. Na verdade, ele tem uma habilidade única. Ele pode fortalecer armas e defesas, acelerar ou desacelerar o tempo, turbinar magias de cura e usar outras habilidades de exploração em masmorras. Ele nunca lutou na linha de frente e sempre trabalhou nas sombras. Com a habilidade de julgamento, ele pode ver o status das coisas. Mas, quando suas habilidades foram medidas, sua habilidade única nunca apareceu. Em vez disso, só mostrava um monte de habilidades inúteis. Para esconder suas verdadeiras capacidades, ele usou uma habilidade de ocultação para tornar suas skills invisíveis até alcançarem um certo nível. Ele pode fazer quase qualquer coisa, mas ninguém sabe disso. E isso meio que o incomoda. Ele tá feliz por ter ajudado e protegido seus amigos. Ele acha que foi meio super protetor quando foi expulso, mas quer que eles se virem sozinhos agora que o momento chegou. De repente, ele ouve alguém pedindo ajuda. Ele fica surpreso que alguém conseguiu passar pela sua barreira mágica. Ariake pergunta se é humano, mas não recebe resposta. Em vez disso, a voz pede para Ariake eliminá-lo, porque tá sob uma maldição. Ariake recusa, e a voz insiste, pedindo para ser morto antes que perca o orgulho da tribo dos dragões. Ariake não acredita que uma espécie tão orgulhosa como os dragões pediria ajuda a um humano. A voz parece estar sofrendo, mas Ariake não quer atender o pedido sem saber quem é. Se for um pedido de ajuda, aí é outra história. Desesperada, a voz pede ajuda, e Ariake aceita. Ele segue na direção da voz. Um centípede gigante surge atrás dele, mas Ariake usa uma habilidade de repulsão de insetos para se livrar do bicho. Ele não tem certeza se confia que quem pediu ajuda é mesmo um dragão. Quando um dragão perde para um humano,
Ele se submete e reconhece a força do humano. Ariake desconfia que pode haver uma mente maligna por trás disso. Ele chega na frente de um castelo e vê vários corpos espalhados. Tem uma barreira ao redor do castelo. E Ariake acha que aqueles homens eram ladrões tentando entrar, mas falharam por causa da barreira. De repente, os corpos começam a se mover. Um homem aparece, segurando uma joia de necromante para controlar os cadáveres. Ele se gaba de ter conseguido a joia para não precisar de ladrões e usar os corpos para lutar. Ariake acha ele um lixo por usar truques tão baixos. O homem, ao ouvir isso, manda seus zumbis atacarem Ariake. Ele se acha sortudo por controlar zumbis como quiser, mas Ariake retruca que ele é azarado, porque vai apanhar dos próprios zumbis. Ariake cria um círculo mágico de restauração e lança a habilidade, fazendo os zumbis virarem pó na hora. Vendo isso, o homem pergunta quem é Ariake. Ele responde que é só um cara comum, chutado do grupo de heróis, bom em carregar bagagem. O homem nunca imaginou que um carregador de malas pudesse fazer algo tão forte. Ariake explica que não foi magia, mas uma habilidade de restauração que devolve as coisas ao estado original. Os zumbis voltaram a ser só cadáveres e os corpos podres viraram pó. O homem nunca ouviu falar dessa habilidade. Os zumbis começam a rastejar na direção dele e o puxam. Ariake explica o motivo. Quando algo vira pó, precisa de outra coisa para equilibrar a perda. O cara mexeu com a joia de necromante e reanimou os mortos. Agora tá pagando o preço. Os zumbis o atacam e Ariake segue pro castelo sem nem olhar para trás. Não é nada que valha a pena se importar. Ele olha para a barreira e pensa que seria uma bagunça tentar quebrá-la do jeito normal. Talvez tenha uma masmorra lá dentro. Então, ele usa sua habilidade de metamorfose e muda a forma do corpo. Ele vira uma toupeira e cava um túnel por baixo. Barreiras geralmente não cobrem o subsolo, e quem fez essa provavelmente não esperava que alguém fosse cavar. Nem todo mundo pode virar toupeira, né? Ele entra e vê que o lugar é imenso. Nenhum aventureiro mediano chegaria tão longe. Nesse mundo, aventureiros são ranqueados de E até A e S. Os ranks dependem de coisas como poder de ataque, habilidade mágica e a força dos monstros que você derrotou. A maioria das pessoas é rank B ou menos. Os de rank A são fortes o suficiente para derrotar lordes demônios. Os de rank S são raros. Alicia e Vivia são rank S. Ariake, oficialmente, é rank C. Mas isso não importa muito para ele. O sistema todo é furado. Só valoriza força bruta e magias chamativas. O trabalho dele é dar suporte e deixar os outros brilharem. O sistema não entende caras como ele. Enquanto pensa nisso, ele dá de cara com dois monstros fazendo guarda. Eles perguntam se ele tá ali para libertar o vermelho do desastre. Ariake fica desconcertado. Agora tem guardas? Os monstros avançam contra ele. Ele avalia rápido. Nível 60. Poder suficiente para destruir uma nação. Ele ativa sua habilidade de atmosfera, criando uma parede de ar invisível para bloquear os golpes. Mas os monstros não recuam só porque ele é humano. Eles atravessam a barreira como se fosse nada. Os dois atacam ao mesmo tempo, e Ariake bloqueia. De repente, ele desaparece e reaparece atrás deles, cortando a cabeça de um monstro. O outro pergunta quem ele é, surpreso que um guardião foi derrotado. Ariake diz para não subestimarem humanos, que eles não são superiores. Ele pede para o guardião abrir a porta, chamando-o de boneco inútil. Isso irrita o monstro, que avança. Mas Ariake já tinha planejado tudo. Eles estavam nas mãos dele desde que criou a parede de atmosfera, fazendo-os ver ilusões e atacar alvos falsos. Ele comprimiu o golpe do inimigo e devolveu com sua habilidade de reflexão de dano. O monstro é derrotado pela própria força, e Ariake chega ao portão. Quando ele se abre, ele vê uma masmorra dentro. Masmorras são como seres vivos, com pensamentos próprios. Elas mandam monstros contra invasores e tentam drenar seus corpos e magia para ficarem mais fortes. Usam baús de tesouro como isca para atrair pessoas. Quando alguém vai pegar o baú, um monstro aparece para atacar. Como esperado, um surge, e Ariake o derrota. Ele avança e dá de cara com 3 golems gigantes de pedra. Enfrentar golems de uma vez é coisa séria. E normalmente só um aventureiro rank S teria chance. Mas, para ele, esses ranks não significam nada. Ariake fica surpreso ao ver uma garota dragão presa dentro de um cristal. Um sacerdote começa a se gabar de seu plano genial, dizendo que vai usar uma raça rara de dragão para evoluir e virar um deus, e quer elogios de Ariake. Mas Ariake fica puto com a atitude superior do cara e o chama pra briga, dizendo que é imperdoável trancar uma garota jovem por tanto tempo. Ele diz que o sacerdote é só um criminoso. Ele acha que é difícil para um maluco como o sacerdote entender coisas simples. O sacerdote fica nervosinho, gritando que Ariake tá zombando dele e merece morrer. Ele ataca, mas Ariake bloqueia fácil.
O sacerdote acha que Ariake usou uma barreira e começa a falar mais besteira, mas um contra-ataque passa voando e corta a bochecha dele. Quando a fumaça baixa, Ariake tá lá sem um arranhão e desarmado. Ele zoa o sacerdote de novo, dizendo que achou que ele seria mais forte, já que estava roubando o poder de um dragão. Mas aquele último ataque foi fraquinho. O sacerdote puxa a garota dragão do cristal e ameaça Ariake, dizendo que se ele não recuar, ela vai se machucar. Se ele drenar todo o poder dela, os braços dela vão apodrecer e cair. Ariake concorda em não se mexer e diz que vai provar isso desligando sua magia e habilidades. Ele ativa uma habilidade e o sacerdote grita que ele tá morto agora. De repente, o cristal mágico que segura a garota cai e acerta o braço do sacerdote, machucando ele. Ele fica confuso, porque o cristal deveria ficar no ar com a magia dele. Ariake explica que sua habilidade de nulificação desligou toda a magia na área, incluindo a do sacerdote. Ariake empurra o cara pra longe e vai pro cristal. O sacerdote diz que é inquebrável, mas Ariake o destrói com a mão, já que a magia que o segurava sumiu. Ele coloca a garota dragão com cuidado em um lugar seguro. O sacerdote grita pra ele não tocar nas coisas dele, mas Ariake manda ele calar a boca e parar de chamar ela de coisa. Ele amarra o sacerdote com cordas e vai até a garota. Ele a acorda e se aproxima para examiná-la com sua habilidade, mas ela fica toda sem graça por estar tão perto de um cara e recua, claramente envergonhada. Ela diz que não achava que alguém viria salvá-la e que não tem nada para oferecer em troca. Ariake fala que não precisa de nada. Quando ela vê o sacerdote, ela grita com ele, perguntando como ele ousou trancá-la por 1000 anos e roubar seus poderes. Ela quer vingança e tenta se levantar, mas tá fraca demais para se mexer. Ela fica frustrada por estar tão patética, dizendo que é inútil agora que seus poderes sumiram. Ariake pergunta quais poderes ela tinha. Ela explica que para ser chamado de dragão, você precisa de 4 poderes principais: longevidade, regeneração, destruição e dominação dos céus. Ela não sabe se um humano pode virar dragão, mas dragões de sangue real têm laços com deuses. Ela diz que é da linhagem real, a filha caçula do rei dragão, o mais alto do clã dos dragões. Mas ela era uma fracassada. Seus poderes eram fracos. Ela não conseguia crescer e ficar gigantesca, ficando na forma humana. Seu clã a expulsou, chamando-a de vergonha para a linhagem deles. Ela começa a chorar e implora para Ariake acabar com sua vida. Diz que perdeu o orgulho de ser dragão e não quer mais viver. Ariake não leva o pedido a sério e dá um tapinha leve na cabeça dela com o dedo para acalmá-la. Ele lembra por que veio salvá-la em primeiro lugar. Ela insiste que mesmo que recuperasse os poderes, ainda seria fraca. Ariake decide testar algo nela. Ele quer tentar restaurar os poderes dela e quebrar a maldição da fraqueza. Enquanto fala, ativa um círculo brilhante no chão sob ela. Colette, a garota dragão, fica chocada ao ouvir que está amaldiçoada. Ariake explica que depois de checar com suas habilidades de status, percepção de anormalidades e cancelamento de ocultação, descobriu que ela está sob uma maldição rara. Se ele removê-la, os poderes dela voltam. Ele só precisa fazer um pequeno reforço. Ele ativa remoção de maldição e restauração juntos, e ainda joga uma aceleração de tempo para agilizar o processo. É uma dor danada para ela. Ela sente algo subindo pela garganta e de repente desmaia em cima dele. Ela acorda quase na mesma hora, o que o surpreende. Ele não esperava que ela se recuperasse tão rápido. Quando ela olha para cima, vê a maldição. É uma criatura minúscula, tão complexa, que habilidades normais de julgamento não pegam. Chama-se Antidragão. Ela drena o poder de um dragão e tira sua razão de viver. A maldição não volta para ela. Em vez disso, pula para o sacerdote. Isso confirma, uma vez removida, não pode voltar para a mesma pessoa. Colette já sente seus poderes voltando. Graças à regeneração, ela se cura rápido. Uma energia surge dela, e ela dispara um jato que destrói completamente o teto do prédio. Ela tá empolgada por se sentir tão poderosa de novo e chama Ariake de mestre. Tímida, pergunta o que ele acha da aparência dela agora. Ele não fala muito, o que a deixa meio cabisbaixa. Ela diz que gostava mais do corpo dela antes de toda essa força. Ariake responde que sempre achou ela bonita, antes e depois de recuperar a força. Ela pede para ele checar o status dela, e ele consegue a permissão. Quando faz isso, fica de queixo caído. Os atributos de magia e ataque dela estão nas alturas. Uma coisa no julgamento chama a atenção. Um título, Dragão Divino que ganhou um cavaleiro. Ele não entende direito o que Dragão Divino significa, mas sabe uma coisa, ela é braba. Colette explica que, quando um dragão e seu cavaleiro criam um laço forte,
O cavaleiro vira um cavaleiro dragão, e dragões que formam esse laço ganham um status mais alto. Não é algo que rola fácil. Tá ligado a deuses e destino. E ela não acredita que só por estar perto dele já virou dragão divino. Ele pergunta se talvez ele tenha despertado essa coisa divina nela. Ela concorda. Sente uma energia divina vindo dele. Ele lembra do deus do seu sonho e começa a matutar. Aí pergunta por que ele foi marcado como cavaleiro dela. Ela diz que eles são parceiros predestinados. Depois disso, eles trocam nomes. Ela se apresenta como Colette Dubray, filha do Rei dos Dragões. Quando ela começa a segui-lo, ele tenta pará-la. Ela fica com os olhos marejados, dizendo que ele é seu cavaleiro dragão predestinado e não pode abandoná-la assim. Ariake fala que ela deveria voltar para casa agora que recuperou os poderes, mas ela recusa. Foi banida e tem certeza que alguém da vila tá por trás da maldição dela. Se voltar, vão tratá-la como um estorvo. Ainda mais com a eleição do Rei Dragão rolando. Ele ouve tudo, pensa um pouco e concorda em deixá-la ficar com ele. Mas ele sabe uma coisa, vai ser osso viajar com uma garota tão bonita, porque com certeza vão chamar a atenção. No caminho pro próximo destino, Colette fica brava pensando em como Ariake foi chutado do grupo de heróis, mesmo tendo dado suporte o tempo todo. Ariake, por outro lado, encontra um pouco de paz sabendo que esses caras têm que se virar sem ele. Agora, ser expulso virou uma memória estranhamente boa. Colette tá curiosa se tinha alguma garota no grupo antigo. Ele diz que eram 3. Ela fica toda ouriçada na hora e jura que não vai perder pra elas. Enquanto isso, o grupo de heróis está comemorando que Ariake finalmente se foi. Vivia confere com Alicia, que tá de lado olhando pela janela. Ela concorda, dizendo que um grupo sem herói não faz sentido, mas o humor dela não bate com o dos outros. Vivia garante que tá tudo bem desde que ele tá lá, e decide aquecer as coisas invadindo a caverna amaldiçoada de novo. O mesmo lugar que eles já limparam antes. Todos acham que vai ser moleza sem Ariake. Alicia murmura que tá faltando algo. Ela não diz em voz alta, mas tá claramente pensando nele. De volta com Ariake e Colette, eles chegam na cidade da medicina. Não é ali ainda, mas depois de tanto acampar, acham que é hora de descansar. Colette fica impressionada com a cidade. Tudo mudou em 1000 anos. E eles estão chamando muita atenção. Ela até chama ele de maridinho, o que o deixa sem graça. Ele pede para ela parar com isso, a menos que queira ser o centro das atenções. Ela concorda, desde que ele prometa ir onde ela quiser. Eles acabam num restaurante, e como era de se esperar de um dragão, ela come pra caramba. Ariake acha estranho que, mesmo com a comida boa, o lugar tá completamente vazio. O garçom explica que é por causa da Floresta do Demônio que surgiu ali perto. O reino já mandou o Núcleo da Noite, e todos os negócios locais estão fechando. Ele sugere que eles deem o fora se não quiserem problema. Colette pergunta sobre a Floresta do Demônio, e Ariake explica que é um ninho de monstros criado pelo Lorde Demônio. O nível de perigo sobe em 5 estágios. Se o chefe lá no fundo não for eliminado nos estágios iniciais, a floresta cresce e os monstros ficam ainda mais fortes. Agora tá no estágio 1, ruim mas controlável. Se piorar, vão mandar heróis de verdade. Pra ficar por dentro, eles vão pra Guilda dos Aventureiros pra pegar mais informações. O lugar tá lotado de outros aventureiros e a vibe tá tensa. Ariake dá seu nome na recepção e a recepcionista trava. Ele é mandado esperar porque tem uma mensagem do rei. Logo, um cara grandalhão aparece, o líder da guilda, e diz que a licença de Ariake foi revogada. É oficial. Esse tipo de punição normalmente só rola com criminosos. Ariake imaginava que talvez caísse pro rank E, mas perder a licença de vez significa que ele nem pode comprar suprimentos básicos agora. Mesmo assim, em vez de ficar chateado, ele parece achar graça. Ele sabe que a Floresta do Demônio é séria e que vão precisar de todo mundo. Ele pergunta se o rei realmente pensou bem ao revogar sua licença. O cara da guilda fala na lata que Ariake foi chutado do grupo, e agora não é necessário. O núcleo do rei já tá indo pra floresta. Se algo der errado, os aventureiros limpam a bagunça depois. Depois que o núcleo derrubar o chefe, os aventureiros lidam com o resto. O resto da guilda apoia o líder e dá força pra ele. Ariake começa a se perguntar por que o rei mandaria o núcleo em vez do grupo de heróis. Quando ele e Colette estão prestes a sair, um cavaleiro entra correndo, todo coberto de sangue. Ele grita que a missão falhou. Os monstros da Floresta do Demônio estão vindo pra cá, e o núcleo da noite foi dizimado. Ele anuncia que o reino tá ordenando uma defesa de emergência. Quem desertar vai ser executado. A guilda explode em pânico. Os aventureiros estão surtando que até os cavaleiros perderam, e agora estão sendo forçados a ficar e lutar. Disseram que seria um trabalho fácil. Ariake checa o cavaleiro e vê que ele ainda tá vivo. Parece que o núcleo arrastou os monstros de volta com eles. Colette pergunta se ele poderia acabar com a floresta sozinho, e Ariake admite que sim, mas não quer ser o centro das atenções. O líder da guilda bate na mesa e tenta acalmar o lugar, pedindo para todo mundo se concentrar e fazer algo. Mas os aventureiros estão em pânico,
preocupados com a própria pele. Enquanto eles estão perdendo a cabeça, Ariake calmamente dá um passo à frente e joga um saco grande de moedas no balcão. Ele diz pro líder que ainda tá ali para fazer sua parte e que é hora de deixar o resto com ele. O líder pergunta o que Ariake acha que pode fazer quando uma horda inteira de monstros tá a caminho. Ariake descobre que a guilda estava oferecendo só uma moeda de ouro pela operação de limpeza. É uma piada, considerando que os aventureiros estão arriscando a vida. Então Ariake dá um passo à frente na frente de todos e faz uma contagem rápida. Aí tira uma moeda do saco e joga. Ele faz uma oferta ousada. Quem ficar e lutar até o fim, ganha 100 moedas de ouro. No começo, os aventureiros acham que é blefe, mas aí ele solta a bomba. Ele tá colocando a recompensa sob o status de pacto do reino. Isso é basicamente um contrato mágico. Uma vez declarado, não tem volta. É tipo uma maldição. Isso muda tudo. Agora, todos os aventureiros que estavam prontos para fugir começam a imaginar o que dá para fazer com tanto ouro. Com a atenção de todos grudada nele, Ariake joga mais lenha na fogueira. O núcleo do reino tá acabado, e agora depende deles proteger a cidade, suas casas e suas famílias. Ele fala na lata que eles precisam arriscar tudo, lutar pela recompensa e garantir que a cidade sobreviva. O clima esquenta rápido, o moral vai às alturas. Todo mundo começa a pegar suas coisas e se organizar em formação. Ariake observa enquanto o líder da guilda coordena os preparativos sem problema. O líder vem agradecer, dizendo que nunca esperava que alguém fosse ouvir um cara com licença revogada e rank C. Mas Ariake parecia um deus ali. Aí Colette pira. Ela ainda tá brava com o líder por chamar Ariake de inútil e diz que não perdoou ele por zoar e achar que ele só se mexeria por dinheiro. Ariake admite que foi atraído pelo dinheiro, mas esse é o ponto. Dinheiro faz as pessoas viverem. Se você vai mandar alguém pra morte, é melhor pagar direito. Não. Ele tem toda a razão. Uma moeda de ouro? Isso é loucura. Colette fica surpresa ao saber que Ariake juntou tanto dinheiro com missões. O grupo de heróis sempre pegava jobs arriscados e bem pagos. O líder pergunta por que Ariake tá indo tão longe se não tem ligação com a cidade. Ariake só aponta para um restaurante pequeno e diz: se eu não puder comer minha massa favorita lá de novo, isso sim seria uma tragédia. O líder dá uma risada e promete um prato se os dois voltarem vivos. Quando todo mundo tá pronto, o líder faz seu próprio discurso. Eles são a última linha de defesa. O plano é simples. Quem pode lutar segura à frente, enquanto curandeiros e magos apoiam atrás. A batalha começa, e a situação tá feia. O inimigo já acabou com o núcleo do reino. Não tem escolha além de vencer ou morrer tentando. Colette fica preocupada. Ela sente pelos tremores que são milhares de monstros vindo, e ele só tem 100 aventureiros. Ela pergunta se Ariake realmente não vai se meter. Ele explica que, se uma pessoa faz tudo, ninguém mais aprende. Eles não crescem. Vão travar na próxima vez que isso acontecer. As pessoas precisam ganhar confiança sobrevivendo a batalhas de verdade. Mesmo assim, como ele tá tecnicamente ajudando seus aliados, não tá quebrando nenhuma regra ao se envolver. Enquanto a luta rola, aventureiros começam a cair pra todo lado. O líder da guilda manda o time recuar e se curar. Aí ele ouve o pior. Toda a ala esquerda tá colapsando. 1/3 dela sumiu, e os irmãos Negual caíram. A pressão só aumenta, e agora até o líder tá sobrecarregado. Aí aparece um ogro. Um rugido da fera paralisa todo mundo no lugar, bem quando um monstro avança contra uma mulher elfa. Ariake entra na hora e a salva no último segundo. O líder grita com ele, perguntando o que um cara rank C tá fazendo na linha de frente. Ariake só dá de ombros e diz que se sente responsável. Ele foi quem pediu pra eles lutarem. Agora é com ele garantir que vençam. Pra dar um gás no moral dos guerreiros, Ariake diz que eles estão na metade do caminho pra vitória e pede pra se levantarem por conta própria. Enquanto fala, ele ativa sua habilidade de resistência mental. Essa skill anula a paralisia e ilumina os corpos deles, quebrando o efeito de medo do ogro. Colette também entra na jogada. Ela respira fundo e solta um ataque de fogo de longo alcance nos monstros. Com a ajuda de Ariake e Colette, os aventureiros ganham um momento de alívio, mas o avanço do inimigo não para. Ariake diz pro líder que é difícil virar o jogo só com tática por causa da diferença absurda de números. Ele fala que o único jeito de vencer é aumentar os atributos dos aventureiros para 10 vezes a força normal, enquanto reduz os dos inimigos para 1/10. O líder da guilda duvida que Ariake consiga lançar efeitos tão amplos em tantas pessoas e inimigos, mas Ariake tá confiante. Ele começa ativando o corpo total, que afeta todo mundo no alcance. Ele sabe que são mais de 100 aventureiros, mas tá preparado. Aí ele adiciona redução de dano, que deixa todo mundo mais resistente. O líder percebe a própria pele endurecendo com o efeito. Ariake continua, mandando mais melhorias. Ele aumenta a velocidade de movimento,
afia a precisão de esquiva e empilha até 20 power-ups diferentes. Quando a horda de monstros chega de novo, os aventureiros partem pro ataque. Para surpresa deles, conseguem lutar com facilidade. Os ataques estão mais afiados, as defesas mais fortes, e eles não se sentem mais indefesos. Até o líder, brandindo a espada, percebe como ela parece leve. Ele sempre achou que uma pessoa só podia usar, no máximo, 3 habilidades, mas Ariake lançou 20. Ariake comenta, de boa, que sempre usa essa quantidade de skills, às vezes até mais. Os aventureiros agora entendem que o motivo do grupo de heróis sempre vencer as batalhas era Ariake. Colette fica furiosa só de pensar nisso. Ariake deu suporte pra eles em tudo, e mesmo assim, o chutaram fora. Ariake calmamente pede pra ela parar. Ele diz que o grupo de heróis simplesmente escolheu seguir sem ele, e ele resolveu respeitar a decisão deles. Pra ele, foi como deixar os filhos pra trás, sendo o pai. Enquanto fala deles, ele começa a se preocupar de novo com como estão se saindo. De volta à luta, os aventureiros continuam segurando os monstros. Eles notam que o ogro não se mexeu muito. Deve ter achado que os lacaios descartáveis dele dariam conta dos humanos. Mas Ariake observa que monstros tipo ogro geralmente aparecem em estágios mais avançados, não tão cedo. Isso significa que a ameaça já está no segundo estágio ou além. Colette, cheia de energia, se prepara para atacar. Ariake dá o sinal para ela mandar ver. Ela avança no ogro e quando ele balança o braço, ela agarra, pula e soca a boca dele com tudo. Ariake também se turbina. Ele reforça os músculos para fortalecer o corpo e se lança contra o ogro. O chute dele derruba a criatura, mas na queda, o ogro agarra Colette e a joga no chão. Isso só atiça a raiva dela, e ela se prepara para soltar ainda mais força. Ariake também decide lutar com tudo que tem. Afinal, ele é o cavaleiro dragão dela. Com a força turbinada, os aventureiros se dividem em alas esquerda e direita, e conseguem limpar a maioria dos monstros nas pontas. Agora, precisam dar suporte para o time central dentro da Floresta do Demônio. O único que sobra lá é o ogro, que solta outro rugido ensurdecedor, mandando novas ondas de medo em todo mundo. Colette já tá travada em combate com o ogro, mas Ariake fica preocupado. Ela acabou de recuperar os poderes e ganhou o título de dragão divino, mas ainda não tá claro se ela consegue controlar esse poder por completo. Ele ativa habilidades de melhoria nela, aumentando a força dela. Ela sente a energia crescendo dentro dela, e Ariake também sente. É como se eles estivessem em sintonia. Um dragão divino tira poder do seu cavaleiro e transforma em seu próprio. Ariake dá o sinal para ela usar o poder dele como quiser. Aí ele lança uma habilidade chamada Batalha Decisiva nela. Ela se transforma num dragão divino gigantesco. Essa habilidade libera o verdadeiro potencial de quem recebe. Voando pro céu, ela solta uma rajada de fogo direto no ogro. O ataque apaga ele da existência. Não sobra nem cinza. Com o ogro fora, a ameaça finalmente acaba. Ela volta à forma humana e desmaia nos braços de Ariake. Nesse momento, um sinal sobe da região central da floresta. É um aviso que os aventureiros daquela zona também limparam os últimos inimigos. Todo mundo olha em volta sem acreditar. De alguma forma, eles venceram. Alguns chamam de milagre, mas Ariake dá um passo à frente e diz para não pensarem nessa vitória como coincidência. Eles seguraram a onda mesmo com tudo contra. Foi a coragem e a determinação deles que levaram a esse resultado. Os aventureiros vibram e voltam como heróis. Ariake e Colette se preparam para partir para o próximo destino, mas os outros os seguram. Vários aventureiros agradecem, e o próprio líder da guilda dá um passo à frente para se desculpar pelo jeito que tratou Ariake antes. Ele diz que está oficialmente cancelando a revogação da licença, e já mandou uma carta de protesto para o reino em nome da cidade inteira. Ele também oferece pagar um jantar caprichado para Ariake da próxima vez, do próprio bolso. Ariake e Colette seguem viagem, dessa vez montando gado cedido pela cidade, com agradecimentos calorosos de todos que os despedem. Na estrada, Colette não esconde a alegria por ter virado dragão divino. Ela tá orgulhosa que Ariake foi quem ajudou a despertar esse poder. Eles também levam uma carta de apresentação que vai ajudar na próxima parada, Ordin Town. Para chegar lá, precisam cruzar a grande floresta fértil, Lar dos Elfos. Ariake lembra que elfos são conhecidos por serem difíceis de lidar. Eles têm um humor instável e não são muito receptivos. Colette ignora a preocupação e diz que se algo der errado, ela simplesmente bota fogo. Ariake suspira e fala para ela não depender sempre de fogo. Ele começa a pensar de novo em Vivia e nos outros. É estranho que não foram chamados para a missão da Floresta do Demônio. Devem estar por perto, talvez numa cidade vizinha. Mesmo assim, ele afasta o pensamento. Talvez esteja pensando demais. Colette entrega algo para ele comer e o ajuda a se concentrar. Ele acha que, se for Vivia e os outros, eles devem dar conta direitinho.
Enquanto isso, em outro lugar, vivia Tamal das Pernas. Coberto de sangue, ele mal consegue ficar consciente. Ele não entende como as coisas ficaram tão ruins. Afinal, ele é o herói. Mas, se continuar assim, nenhum deles vai sair vivo.